Existe um balanço, uma harmonia fina dentro de casa, que é o seguinte: o pai é a lei, a mãe é a graça. Caraca, parece meu pai falando, mano. É isso aí. O pai, velho, o pai é a lei, a mãe é a graça. Ou seja, o pai não pode ser um doce de coco. E a mãe não pode ser um general. Simples Exato. assim. Entendeu? Assim, é o contrário. É o contrário. O cara tem que ser, assim, ó. Ele tem que ser o chefe do batalhão. Sim, E sim. vocês percebem que o que está em jogo nessa história não é só uma questão da nossa vida pessoal. Isso amplificado, falou dos amigos do teu pai que agiram de outra forma. Cara, eu fui capelão de presídio durante 1 ano. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Charqueadas. Há 4 presídios nessa cidade. Tá? De alta segurança até de regime aberto. Eu fui capelão de alta segurança durante 1 ano. Caramba. Tá? E, então, assim, eu atendi 90% dos presos lá. E eu vou te dizer assim, desses 90%, 85% não tinha pai. Nunca viu pai na vida. Caramba, cara. Isso assim, ó, eu vi aqui, mas isso tem pesquisas no mundo inteiro. A população carcerária é uma população eminente. Nesse sentido, eles, claro que eles decidem fazer merda na vida deles. Sim, claro, claro. Não tem nenhum anjo lá dentro e nenhuma vítima. Não. Mas assim, chegou um momento em que eles viram que não havia limite. Não tem pai no jogo. Então, assim, tem só uma mãe que diz: não, eu vou te amar, eu vou te amar até o fim da minha vida, mesmo que você faça a pior merda do mundo. Mas não tinha um pai para dizer o seguinte: olha só, se você chegar aqui com droga dentro da minha casa, eu mesmo te mato. Exatamente. Sabe? Tô Então, ligado. assim, esse choque, essa harmonia entre os dois discursos, ela baliza a cabeça da gente, a alma da gente, a sociedade inteira. Cara, isso é um problema. Então, assim, você precisa ter um homem. Não precisa ser o pai, mas o ideal é que seja o pai, porque o cara já deve ser o cara que trilhou um pouco a estrada do negócio. Sim. Falando até esse lance de, pô, se você entrar com droga aqui dentro, eu te mato. Cara, meu pai, eu tava até lembrando esses dias aqui, que a gente tava conversando sobre, eu não lembro qual era o assunto, mas era tipo assim, pô, fulano, como é que tá, meu Deus, não sei o quê. Mas a gente fala, pô, mas os pais também deixaram correr muito, tal, deixaram correr muito solto. Aí eu falei assim, cara, realmente é isso mesmo, porque eu fiquei falando, cara, se eu não tenho vocês na minha vida, principalmente o meu pai, eu ia ter despirocado também, entendeu? Aí eles ficaram assim, que isso, cara? Cara, não adianta. Eu me conheço, tipo assim, eu sei que onde que eles falaram, onde que... Eu te dou um exemplo. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu era muito estourado. Eu gritava pra caramba, que não sei o quê. A meu apelido era até italiano. Tudo eu gritava, eu falava alto, gesticulava. Aí o que acontece? Eu fazia isso com a minha mãe. E eu gritava com a minha mãe pra caramba. Tipo assim, num tempo eu tava gritando muito com a minha mãe. E por isso ela me pegava mesmo. Batia quase toda semana, ela tomava uma surra. Aí, mas só que, tipo assim, mão de mãe, né? É tipo, dói, mas não mata. Não mata, exato. Nem dói, né? Mas aí eu fui e falei. Doer dói. O bracinho dela ali é brabo. Mas aí teve um dia que meu pai chegou pra mim, eu não sei se ele viu ou minha mãe reclamou. Mas eu acho que ele viu nesse dia. Ele falou, aí que eu vi. Ele chegou pra mim, olhou bem na minha cara e falou assim: "Você sabe quem é a sua mãe, cara? Sua mãe é minha mulher.
você faz isso de novo com ela. Pra você... De novo com a minha mulher. Meu irmão, ele falou tipo assim, um lance assim, você tá gritando com a minha mulher, tipo... Eu falei, caraca, ele vai me matar. É. Eu fiquei... Aí que eu me liguei, que eu falei, caramba, ele vai me tratar de homem pra homem, então vai ficar ruim o negócio aqui, entendeu? É. Aí eu falei, aí que bota um limite que você até então não conhecia, então Exato. é um negócio muito louco, assim, até então ele era meu pai, me corrige e tal, mas entrou um outro limite ali que eu falei, que isso, cara, ele pode me matar se ele quiser, entendeu? Uhum. Eu fiquei louco aquele dia. E é isso aí, cara. É exatamente isso. E tem muita merda que a gente não faz na vida, pelo menos aqui em casa a gente não fez muita merda. Literalmente a expressão meu pai vai me matar se ele souber. Verdade. Com certeza. E não era expressão, não. Era realmente. Não, cara, assim, por que a gente escuta? E aqui você tem um outro caso que é importante, ó. A figura paterna, ela é tão importante na história da gente que se a pessoa não tem esse senso de limite de autoridade, eu ouso dizer que ele tá com a vida perdida. Uhum. Então você pega, por exemplo, o que o pessoal dizia antigamente? Não, esse guri aí só vai dar jeito quando for pro quartel. Porque antigamente no quartel, a coisa era... Não tinha conversa. Ou tu vergava, né, a coluna, ou tu ia apanhar até o final do teu serviço, cara. É verdade. Entendeu? Então, assim, só que assim, hoje, né, nem os quartéis pode se depender nisso. Os caras resolveram virar uns, né? Uhum. É o exército que não faz guerra. Então, é uma coisa absurda por si só. Né? Mas, enfim, o grande problema é o seguinte: se o cara não tem um outro cara que é uma referência e ele percebe que ali tem uma autoridade de fato, ou seja, não é só de nome, ou seja, o cara vai cumprir a promessa de me encher a cara de pancada caso eu cruze da linha. Uhum. Eu não vou conseguir... Se a gente não vê isso, não tem como replicar. Sim. Se tu não tem como replicar, o único exemplo que tu tem é da mãe. Uhum. Então, assim, o que vai ser replicado? Os trejeitos da mãe. E aí, meu amigo, aí ferrou. Uhum. Ferrou Verdade. mesmo. Então, assim, você precisa ter esse homem que é homem de fato, não é um moleque por aí. Não é uma cici, não pode ser alguém que seja delicado nesse aspecto. Então, tem outra coisa. Este homem, ele está imbuído de uma missão, que é formar outros homens, não conforme a sua imagem, a despeito dele fazer isso muito, né? Vocês devem perceber isso. Vocês vão reproduzir muito daquilo que o pai de vocês era para bom e para mal. Mas ele está imbuído de uma missão. Quer dizer, eu sou o cara que sou o elo que junta esses moleques com o passado. Exatamente. Ou seja, eu sou o elo. Então, assim, eu tenho obrigação de dizer para eles o seguinte: primeiro, existe um Deus no céu. Uhum. E esse Deus, se eles fizerem merda na vida deles, não tem conversinha. Isso. Ele vai julgar conforme as obras e vão se fuder mesmo. Uhum. Eternamente. Sabe? Eternamente. Cara,